em torno da busca da verdade, tomada não é como atividade profissional, mas como modo de ser, como personalidade, quer dizer, com valor introjetado, existem, vamos dizer, os meios de busca da verdade que foram criados ao longo de milênios de civilização. Então a pessoa, se ela realmente quer a verdade, ela tem que se prover de todos os meios e instrumentos que foram criados para isso, todos eles, o máximo que ele possa. Você está entendendo? Uhum. E tendo esses meios, daí em seguida, vamos dizer, na verdade não é em seguida não é no sentido temporal, mas no sentido lógico, né? Hierarquia lógica. Tem que ter, vamos dizer, os materiais dos quais ele vai se cercar para buscar a verdade sobre o que ele quer. Então eu vou te dar um exemplo. Uma exigência mínima dos estudos é o que se chama, desde o tempo de Quintiliano, se chama o status questionis, o estado da questão. O estado da questão é o seguinte: você está estudando determinado problema, você tem que conhecer toda a evolução dos debates a respeito, desde que começou até hoje. Então, você conhecer isso é o mínimo de exigência necessário para que nós possamos julgar a sua sinceridade na busca da verdade sobre aquele ponto. Ora, eu nunca conheci uma porra de um brasileiro que conhecesse o status questiones do que ele está discutindo. Eu nunca vi. É um negócio horroroso. Não tem nem um único. Todas as pessoas que opinam sobre o que quer que seja não têm a menor ideia da evolução histórica dos debates sobre o mesmo ponto. Eu digo, mas se o sujeito não tem interesse suficiente em absorver, tá certo, o que foi ensinado a respeito pelas mentes mais melhores dos séculos anteriores, por que nós devemos ter interesse em absorver a opinião dele? Você está entendendo? Sim. Quer dizer, você pega aí, então, vamos supor, sei lá, aparece esse seu Marco Aurélio Garcia, seu Zé Dirceu, seu Aldo Rebelo, todos esses palpiteiros que tem. E o sujeito começa a falar, a abrir a boca sobre não sei o quê. Então eu digo aqui, seu fulano, antes do senhor opinar sobre isso, Aristóteles já opinou, São Tomás de Aquino já opinou, John Donald Scott já opinou, Leibniz já opinou. O senhor conhece a opinião deles? Não. Então eu também não quero conhecer a sua. Pega o Mário Ferreira dos Santos. No rabo. O Mário Ferreira dos Santos, por exemplo, ele disse que o Nietzsche errou muito porque ele não sabia que São Tomás de Aquino já tinha refutado grande parte das ideias dele, né? Mas o Nietzsche nunca foi um homem de estudo sério. O Nietzsche, ele tinha sífilis, coitado, entendeu? Então ele tinha aquelas dores de cabeça horrorosas, sífilis. Ele conseguia trabalhar 1 ou 2 horas por dia. Então por isso que ele escrevia naquele estilo aforístico. Ele não escrevia texto corrido, ele escrevia frases, né? Porque ele só aguentava fazer isso. Os estudos dele eram muito limitados, tanto que a única... Veja, o Jacob Burckhardt, o grande historiador suíço, que era muito amigo dele, arrumou uma sinecura para ele na Universidade de Basileia, né? Na qual ele ia ensinar filologia, mas sabia do que o Nietzsche não entendia merda nenhuma de filologia, né? Então o Nietzsche, depois de anos ali, para não dar na vista, ele tinha que produzir uma tese. Então ele produziu a origem da tragédia, que é um negócio totalmente inventado, que filologicamente, historicamente, não tem pé nem cabeça. O famoso filólogo, talvez o maior filólogo alemão da época, o Ulrich von Wilamowitz Müllendorf. O Müllendorf acabou com a tese dele, mostrou que ele não tinha, era de filologia animal, né? Então o Nietzsche era um sujeito muito talentoso, mas que pensava por umas sacações assim, isoladas. Era um poeta, não era um filósofo, né? Ele de vez em quando tinha uma inspiração e escrevia uns negócios. Mas filosoficamente não é para levá-lo a sério de maneira alguma. É um dos grandes. O Mário Ferreira dos Santos coloca no mesmo saco também vários filósofos do século XX, né, que não sabem que suas ideias já foram refutadas na Idade Média, né? Se o sujeito não conhece a história da questão que ele está opinando, ele não é um profissional da área, ele é um amador, um palpiteiro. Quer dizer, e muitos dos filósofos do século XX são apenas palpiteiros, são amadores. Se você não conhece a evolução dos debates, você não sabe como tratar a questão, você não tem o domínio técnico da abordagem da questão, você está entendendo? E a perda da técnica filosófica foi uma das grandes tragédias do século XX. Quando chegou na segunda metade, pode ser um monte de palpiteiro e idiota dizendo besteira por simples desconhecimento da técnica. Você pega um cara como Foucault se explica inteiramente pela ignorância da técnica filosófica. Ele simplesmente não sabe como se trata uma questão. Ele não sabe abordar, então ele faz confusão. Como a confusão dele é elegantemente expressa naquele estilo fresco, que é característico do academismo francês, quer dizer, que é um estilo que é uma viadagem só, tá, impressiona. Você está entendendo? Então, era ele, era o Jorge Bataille,
Não, o mais sério de todos, evidentemente, tinha pelo menos algum domínio de sentido da coisa, era o Levi-Strauss. Mas mesmo assim, o Levi-Strauss é besteira pra caralho. Sabe o que eu lembrei agora, Olavo? Quando eu estava na UNB, eu morei com um figura aqui no apartamento lá, que ele estudava filosofia. E ele um dia me viu lendo Spengler, né? Quando eu li o Spengler uns 13 anos atrás. E ele me disse assim, você está lendo isso? Ninguém mais lê Spengler. Mas ninguém lê mais isso. Mas o problema no Brasil, ninguém mais lê isso. Eu digo, mas como ninguém mais lê a história? Você não, quer dizer, você não precisa saber a evolução dos debates? Ah, vai pra merda. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, lê esse artigo que eu escrevi. Aí eu comecei a ler o texto e eu não entendi. Ele era uns 5 anos mais velho que eu, né? E eu não entendi nada do que ele queria dizer. Aí eu falei para ele, desculpa, mas eu estou me sentindo até burro, porque eu não estou entendendo o que você está querendo dizer aqui. Aí ele falou, não é maravilhoso? É o texto mais obscuro que eu já escrevi. Porra! O que é isso? Acredita nisso? Isso é verdade, isso aconteceu. Eu até falaria o nome dele, mas eu acho uma sacanagem. De onde você tirou isso aí? Porque isso aí você não escreveu, você cagou, entendeu? Então isso saiu da obscuridade. Como é que... Esses camaradas, a gente tem que tratar a tapa, entendeu? Tapa, cuspindo no olho, não pode ser outro. Não dá para discutir intelectualmente com as pessoas, porque elas não têm conhecimento, não sabem do que você está falando, não tem o substrato para discutir o assunto, então inventa a sua arbitrariedade. Quer dizer, é o reino da irracionalidade total. Agora, o fato é que no Brasil, pessoas assim são tratadas com um respeito devoto por outros que estão ainda mais ignorando que ela. Então virou... não entendeu o que o cara disse e achou que é superior, né? Esse cara sabe mais do que eu não entendi o que ele disse. Porque não entendeu. Agora, e assim caminha a intelectualidade. Um texto ser obscuro. Muitos motivos. Um motivo, por exemplo, é assim, o sujeito não teve tempo de explicar tudo, então ele fez só um rascunho. Como acontece, certos textos de Aristóteles são obscuros por causa disso. Outro motivo, o sujeito entende perfeitamente o assunto, mas ele não tem o domínio da linguagem. Certo. Ele escreve mal. Isso acontece, por exemplo, com, Jacob Böhm. Jacob Böhm escreve muito mal. Entendeu? Então você tem que trocar as ideias dele em miúdo. Tá certo? Ele entende as ideias dele, ele não está inconsciente do que está fazendo, mas ele não tem o domínio da linguagem. Esse meu amigo em particular, eu acho que é porque ele era leitor do Félix Guattari e o Gilles Deleuze, né? Terceiro motivo é o seguinte, é quando você está escrevendo para um público técnico, então você escreve na linguagem técnica que aquele grupo conhece. Isso acontece, por exemplo, com os filósofos escolásticos. A filosofia escolástica se chama de filosofia escolástica porque é praticada nas escolas. Então o professor escrevia para outros professores ou para alunos, não era para pessoa de fora. Então todos eles dominavam o vocabulário técnico, então pronto. Então é obscuro para quem é de fora. Se você conhece o vocabulário técnico, fica claríssimo. O quarto motivo para ser obscuro é quando a sua apreensão do assunto é de tipo mitopoético e, portanto, você não tem a explicação conceptual, você tem apenas os símbolos, tá certo? Então, tem a obscuridade natural do texto poético. Agora, um quinto motivo, que é o que esse pessoal francês pratica, é porque eles acham que inventaram uma nova lógica. E eles são contra a lógica existente. Mas quando você pergunta a eles quais são os princípios da nova lógica deles, eles não são capazes de explicar. Tá certo? Então, isso é tudo uma empulhação. E existe, finalmente, um sétimo motivo para ser obscuro. É quando você é um idiota brasileiro, né, copia esses franceses. Que é exatamente o caso que eu estava dizendo. Exatamente o caso. Então, aí você está no supra-sumo da obscuridade, você está no cu do universo, tá entendendo? Então é melhor sair daí correndo, porque não vai sair nada que preste. Tudo isso, na verdade, faz parte dessa ideia de jogar a tradição, seja lá qual ela for, na privada, né? A tradição religiosa, a tradição... Isso não é nem a ideia desses caras. Quer dizer, quem jogou a tradição religiosa na privada já foram pessoas de 5 ou 6 gerações atrás. Então, agora estão jogando a tradição da filosofia, né? Agora também, eles já estão, como é que se diz? Estão imitando os jogadores de tradição no lixo. Eles nem sabem o que é tradição, nem sabem o que é jogar no lixo, entendeu? Nós estamos no mundo da macaquice. Aí no Brasil é só macaquice. Porque sabe uma coisa que eu ouço muito quando eu comento sobre você? Como é que pode um filósofo que defende a Bíblia, entendeu? Todos os filósofos defenderam a Bíblia, ou será que eles não sabem? Então, eles agora, não quem sabem. não defendeu a Bíblia foi, por exemplo, Karl Marx. Karl Marx não era um filósofo, era um charlatão. Karl Marx era vigarista. Vigarista desde de falsificar documentos. Tá,
Hoje está mais provado que falsificou mesmo. Não estou falando nem das falsificações conceptuais que ele fez, que são monstruosas, mas estou falando da falsificação de fato. Então, um cara desse não merece que a gente dirija a palavra. Quanto à filosofia dele, entre aspas, né, você vê o Eric Fögering, quando ele tinha 18 aninhos, estava estudando na universidade, ele leu o Capital e durante 3 meses ele foi marxista. No semestre seguinte ele fez um curso de economia política e viu que tudo aquilo era uma absurdidade e esqueceu aquela porra, tá entendendo? Eu que sou mais burro, eu levei uns 10 anos para entender isso. Para entender que aquilo não tem pé nem cabeça, que aquilo é absurdo, é intrinsecamente absurdo e tem aquele poder fascinatório que tem a loucura. Você já conversou com alguns desses esquizofrênicos, vamos dizer, que tem aquela intensidade, aquele olhar de fogo e fala pra caralho? Sim, sim. Pô, essas pessoas tiram você do sério, tá entendendo? Impressionam, né? E você acha que elas disseram alguma coisa de muito profundo, quando na verdade aquilo é um peido verbal, não é nada, tá entendendo? Karl Marx é a mesma coisa. Quer dizer, flatus vocis, a expressão latina quer traduzir literalmente é peido verbal, né? Então, eu não estou forçando a tradução é exatamente... Pode ser furúnculo verbal, né? Como diz o autor lá do Rumo à Estação Finlândia. Não, se for um furúnculo, ainda tem alguma substancialidade. Que ele disse que o Karl Marx estava com furúnculos quando ele estava escrevendo, ele não se aguentava com os furúnculos, por isso que ele tem um tom. Pode ser, talvez ele tivesse sífilis também, né? Naquela época todo mundo era pouco sífilis. E não existia penicilina, porra, né? O Karl Marx tem, vamos dizer, tem trechos e trechos ali que você vê que eles não são alucinatórios, tá certo? Mas tem um negócio de uma vigarice imensurável, imensurável. Então, é uma coisa que, de um ponto de vista científico, não tem pé nem cabeça. Filosoficamente, é apenas uma interpretação insultuosa, né, do que os outros estão falando. Mas, enfim, hoje eu entendo que Karl Marx é um bosta apenas, não é um filósofo. Agora a pessoa acha que Karl Marx é filósofo enquanto eu não conhecer um filósofo de verdade. O dia que você bom, agora eu vou enfrentar aqui um filósofo de verdade. Se você, por exemplo, Hegel, que era o guru de Karl Marx, Hegel era um charlatão, um vigarista também, mas ele era um filósofo de verdade, um filósofo de imenso talento. Então, se pelo menos enfrente o Hegel, você vai quebrar o seu nariz, você tá entendendo? Se você enfrenta ali a lógica de Hegel, né? Então é um dos grandes livros da Europa, da civilização europeia. Hegel, onde ele mete a mão, tem um pouco de vigarice, mas tem muito de talento filosófico verdadeiro. Agora, o Karl Marx não tem talento filosófico algum. O Karl Marx assim, é um parasita de Hegel, na melhor das hipóteses. Além de ser um maluco satanista que praticava rito satânico em casa, né? Ele, por não ser, esse sujeito ele dominou os outros na força da loucura mesmo. Eu lembro que eu tinha um aluno antigamente que era um sujeito esquizofrênico e ele, claro que ele não entendia uma palavra da minha aula, né? Mas ele tinha mania de ir lá, ele pagava a mensalidade, sentava, não podia expulsá-lo. De repente o sujeito se levantava, e quando ele levantava eu tremia nos alicerces, porque eu sabia que ele ia falar um monte de besteira, que todo mundo ia ficar impressionado, porque ele tinha aquele olhar de fogo, aquela eloquência característica do maluco, né? Daí ele, durante uns 15 minutos, né, explicava que ele era a reencarnação de não sei quem, né, que ele era um mestre enviado do planeta não sei o quê, e as pessoas ficavam aterrorizadas, tão aterrorizadas que alguns achavam, não, talvez, né, você fica tão em dúvida, a loucura do outro tem o poder de te fazer duvidar da sua sanidade, né? Então, talvez haja alguma coisa no que ele está falando, talvez tenha um fundo de sabedoria, né? Vocês são os idiotas, eu acreditar num besta desse, né, que tá com a cabeça cheia aí de haloperidol, porra.